Olha, irmãos, Isaías capítulo 8, versículo 19. Ali diz que consultar os espíritos, irmãos, é desprezar a Deus. Quando nos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Então, irmãos, consultar os espíritos é desprezar a Deus. As pessoas que fazem isso desprezam os conselhos de Deus, desprezam a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E se desprezam a Deus, como querem ser abençoados por Ele? Ah, pastor, eu vou lá no centro espírita, porque lá eu consigo falar com a minha avózinha que partiu faz não sei quanto tempo. Eu consigo falar com não sei quem que morreu há não sei quantos anos atrás. Pastor, não tem como não ser de Deus, porque a voz que fala comigo lá é a voz da pessoa que morreu. Sabe tudo sobre nós. E as pessoas são enganadas, irmãos. A Bíblia diz, queridos, que os mortos não podem voltar ao nosso mundo. Eles não podem. Então quem está falando com a pessoa são demônios, que imitam a voz dos entes queridos que morreram. E eu pergunto para vocês, os demônios sabem sobre o nosso passado? Sabem tudo sobre o meu e o seu passado. Mas muitas pessoas vão, irmãos, e acreditam, estão enganadas, acreditando ser de Deus. Consultar espíritos é desprezar a Deus. Sabe, irmãos, quando eu quero consultar, eu não sei o que fazer. Ah, meu Deus, olha só o que eu tenho na minha mão. Glória a Deus. Eu pego a Bíblia, irmãos, e a Bíblia fala tudo o que eu preciso saber. Ela tem todas as informações que eu preciso acerca de Deus, acerca das pessoas da minha família que já partiram, acerca do meu futuro, está tudo aqui. Não, mas as pessoas não querem. Não, eu tenho Bíblia, pastor, mas eu não leio a Bíblia. Está desprezando a Deus. É, querido, está desprezando a Deus. Nós falamos há pouco tempo aqui na igreja. Olha, quando Davi, irmãos, ele deixa de consultar a Deus. Ele sempre consultava a Deus, mas quando ele deixa de consultar a Deus, ele pensa que ele já era um cara muito bom no que ele fazia. Ele era o rei e ele sabia todas as coisas. Ele vai para uma cidade que Deus não tinha mandado ele ir. Enquanto ele vai lá, irmãos, o inimigo vem e saqueia a cidade, arrasa com a cidade, destrói a cidade, queima tudo e leva o povo como escravo, inclusive a mulher de Davi, porque ele deixou de consultar a Deus. Mas quando Davi volta para a cidade e ele vê o que aconteceu, ele vê, irmãos, a cidade destruída, as pessoas a quem ele amava agora nas mãos do inimigo. Davi então, ele corre para onde? Para Deus, para consultar ao Senhor. Lá em 1 Samuel no capítulo 30, você pode ler essa história. A Bíblia diz que Davi, ele pega o manto do sacerdote, irmãos. Ele pega o manto do sacerdote e ele começa a orar e pedir a Deus que lhe desse uma direção. Então Deus dá uma direção para Davi. Quando você busca a direção de Deus, saiba que Deus não te deixa sem a direção. Ele te dá uma direção, ele te mostra o caminho. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que as pessoas querem outros caminhos? Olha só, irmãos, médiuns são possuídos por demônios. Pastor, mas como assim? Tem um muito famoso aí, né? Mas muita gente vai lá. E eu já leio com muita gente que já foi lá.
Será que a Bíblia diz que eles são possuídos por demônios, irmãos? Abra a Bíblia em Atos, no capítulo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o quê? Espírito de adivinhação. Está assim na Bíblia, irmãos? A qual, adivinhando, dava o quê? Grande lucro aos seus donos, ou aos seus senhores. 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, irmão, dá uma paradinha aqui. Os demônios, eles são espíritos enganadores, e muitas vezes eles tentam se esconder na vida das pessoas, dando uma de bonzinho. Por isso que tem pessoas que até vêm na igreja às vezes, irmãos, mas não larga a prática da macumbaria, da feitiçaria, da idolatria, não larga. E você olha para a pessoa, parece que a pessoa é tão boazinha, né, de Deus. Olha, essa mulher dizia assim, ó: estes homens que estão anunciando a salvação para vocês, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando de quem? De Paulo, de Silas, daqueles que estavam ali anunciando a salvação. Demônio tentando se esconder, disfarçado de uma pessoa de Deus. Parece que são assim os médicos, né, irmãos? Se disfarçam de pessoas de Deus. Mas olha o que Paulo faz, irmãos. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder na vida dele, ele diz assim, ó, o versículo 18 diz assim, ó: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Os médicos são possuídos pelo Espírito Santo ou por demônios, irmãos? Está aqui na Bíblia. Cheia de demônios aquela moça, possuída por espíritos adivinhadores, era escrava, dava lucro para os seus senhores. Quanta gente, irmãos, escrava aí? Lucro para os seus donos. Mas agora um homem de Deus, irmãos, ora e ordena que aquele demônio saia do corpo daquela jovem. O demônio teve que sair. Como eu disse antes, os demônios não têm poder perante o poder de Deus, queridos. Não tem poder. E isso fez com que Paulo e Silas fossem presos, ficaram bravos. Talvez quantas pessoas vão ficar bravas comigo, irmãos, por estar pregando essa palavra. Eu não estou nem aí. Eu prego a palavra de Deus porque é ela que liberta o povo. E Deus me levantou para pregar o Evangelho, sim, querido. E dizer que idolatria é pecado contra Deus, sim. Feitiçaria é pecado contra Deus, sim. Bruxaria é pecado, macumbaria é pecado. É rebelião contra Deus. É afrontar a Deus, é provocar a ira de Deus. Infelizmente muitas pessoas fazem isso sem saber. São inocentes, mas mesmo sendo inocentes, elas estão pagando por isso. Estão sofrendo. E Jesus quer libertar essas pessoas. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, irmãos, olha só, diz que não há lugar no céu para os feiticeiros. Falei antes que no passado Deus não perdoava e Deus mandava matar, mas Jesus veio com a graça, e agora Deus espera que essas pessoas que hoje fazem o mal se arrependam e reconheçam que só há um Deus. Elas não são condenadas à morte, mas no dia do juízo, feiticeiros, macumbeiros, curadores, médicos, adivinhadores, cartomantes, se não se arrependerem, a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus.
E quem vai, irmãos, quem frequenta, é a mesma coisa. Não é só os que fazem, é aqueles que frequentam também. Porque quem vai se contamina. Quem vai sabe que está indo num lugar que Deus não está lá. Apocalipse 21, 8, né? Falei. Vamos ler aqui, queridos. Olha só. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que será a segunda morte, ou seja, separação eterna de Deus. Feiticeiros, mentirosos, fornicadores, idólatras não entrarão. Agora veja, irmãos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, não vai botar ali, diz que nos últimos tempos, consultar espíritos é um sinal dos últimos tempos. Mas o Espírito, aqui no caso o Espírito Santo, o Espírito de Deus, expressamente diz, alerta a igreja, que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E tem muita gente, irmãos, dando ouvido à doutrina de demônios. Muita gente. Nos últimos dias, esse é um sinal dos últimos dias. Agora, irmãos, para terminar, e depois eu vou trazer aqui alguns argumentos para vocês. E eu falava antes, e eu preciso falar, irmãos, sobre um pecado que é a mesma coisa do que o pecado da feitiçaria, que é o pecado da idolatria, e que nós vimos em Apocalipse no capítulo 1, versículo 8, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, irmãos, quando eu vou fazer a minha oração, é no nome de quem que eu oro? No nome de Jesus. Não é no nome do Pedro, de Paulo, de Maria, de Jorge, de João. Não é no nome de homem nenhum. Não é no nome do pastor Delcir. É no nome de Jesus, porque só Ele tem poder. Em Hebreus está escrito que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Por que eu disse, queridos, que há os lugares que nós vamos, as casas, a sala, o quarto, em todos os lugares, você vê imagens, irmãos, de todo tipo de santo que eu nem tenho noção do nome de alguns. Imagens de esculturas feitas pelas mãos dos homens. E a Bíblia diz que Deus, ele não é um Deus criado, ele é um criador. E quando eu vou, eu peço para as pessoas pegarem suas Bíblias, e eu leio na Bíblia delas, porque a Bíblia é uma só. Eu gosto de repetir isso. Tem pessoas que pensam que a igreja evangélica inventou uma Bíblia. Não, a Bíblia é uma só, irmão. Para o espírito, para o católico, para o macumbeiro, para o feiticeiro, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus, ela não muda. E às vezes eu pergunto para as pessoas: você conhece os mandamentos? E a resposta quase sempre é não. Alguns ficam com vergonha de dizer que não, alguma coisa, pastor, eu conheço. Eu pergunto: você lê a Bíblia? Não, pastor, muito pouco. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu pergunto para ela: você sabe qual é o primeiro mandamento? Ah, pastor, eu acho que é honrar pai e mãe. Eu acho que é guardar o dia de sábado. Não matarás. E vamos falando. Lemos. E qual é que é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro
lugar. Qual é o segundo mandamento, meus amados? Qual é o segundo mandamento que muitas religiões omitem do povo, escondem, porque ganham muito dinheiro vendendo as imagens nas suas procissões, nas suas romarias? Vamos ver em Êxodo, no capítulo 20. E vale dizer, irmãos, que depois, mais tarde, Deus manda Moisés repetir a lei. Está lá em Deuteronômio também, no capítulo 5. Deuteronômio significa a repetição da lei. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ponto final ali, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Só eu sou o Senhor. Deus está dizendo. Segundo mandamento, versículo 4: não farás para ti o que, igreja? Imagem do quê? Cultura. Por que as pessoas fazem? Será que é uma invenção da igreja evangélica? Estou falando, irmãos, eu sinto, sabe, uma angústia dentro de mim, de ver tantas pessoas enganadas, deprimidas, irmãos, com depressão, querendo morrer, tirar sua vida. Nos últimos dias foi triste para a gente ver pessoas tirando a vida delas, sendo enganadas, e uma igreja que não está nem aí pelo povo, e que nos condena quando nós pregamos a verdade. E que quando as pessoas estão com depressão, não vão lá para dar um auxílio espiritual sequer para as pessoas. Segundo o mandamento, a lei de Deus está aqui na Bíblia Sagrada, explícita, para quem quiser ler e acreditar na palavra do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. Alguns dizem, pastor, mas eu não adoro, eu só tenho ela ali. Mas a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. É um mandamento de Deus. E segue dizendo, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não importa quem está lá, irmãos. Se Maria está lá, se Pedro está lá, se João está lá, não importa, eles estão lá. Não é para fazer imagem de escultura de nada do que tem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. E o segundo mandamento segue no versículo 5, dizendo, depois que Deus diz não fará imagem de escultura, ele diz assim, eu não te curvarás a elas. E parece que tem muitas pessoas que se curvam diante de uma imagem de escultura. Deus está dizendo, não te curvarás a elas e nem as servirás. Por que Deus fala isso? Ele diz assim, porque eu sou o Senhor. Eu sou Deus e não há outro, não tem mais ninguém. É só diante de Deus que nós devemos nos curvar, igreja. É só diante do Senhor. Quem é o homem para perdoar pecados? E muitas pessoas confessando pecado para o homem para ser perdoado. As pessoas cometem todo tipo de pecado e vão num confessionário. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Ah, vai lá e reza tantas Ave Maria que você está perdoado. Está não, irmão. E o pecado traz consequências para a vida das pessoas. Eu não estou condenando as pessoas, estou falando aqui o que a palavra de Deus diz para libertar essas pessoas. Aleluia! Pecado para ser perdoado precisa ser confessado a Deus, porque só Ele tem poder para perdoar pecados. E tem que confessar e tem que abandonar. Então Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há outro. E olha que interessante, irmãos. Deus ele diz assim, ó: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele está falando, eu sou zeloso, eu sou amoroso, eu tenho carinho pelo povo. Mas olha o que Deus diz: sou Deus zeloso, que
que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A prática da idolatria aborrece a Deus, irmãos, e é por isso que a gente vê de geração para geração as pessoas sofrendo no caminho errado, servindo a um Deus que não é Deus. O pai sofreu, a mãe sofreu, o avô sofreu, a avó sofreu, o bisavô, o tataravô sofreu, os filhos continuam sofrendo. E muitas vezes vem a pergunta: se Deus é bom, por que o mal existe? Porque o povo se desvia de Deus, porque o povo não conhece a Deus. Irmãos, em Isaías, no capítulo 1, no capítulo 3, se não me falha a memória, Deus ele faz uma queixa que dá vontade de chorar, irmãos, quando lê. Deus diz assim: ó, o boi, olha, o boi conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, a jumenta conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, Deus diz, não tem conhecimento de mim, não me conhece, não sabe quem eu sou. No capítulo 3, você imagina, irmãos, eu lembro que a minha mãe, quando nós éramos pequenos, e a gente fazia muitas artes, muitas coisas erradas, ela dizia para nós, às vezes, depois de nos bater, ela dizia assim: vocês são pior que o cachorro, porque o cachorro a gente fala e obedece, vocês não obedecem. E Deus aqui está dizendo, irmãos, comparando, irmãos, que o animal, o boi, que é difícil de lidar, quem já lidou com o boi sabe disso. A jumenta, quando ela empaca, não tem o que fazer para ela ir para frente ou para trás, não é assim, gente? Mas a Bíblia diz que a jumenta conhece a manjedoura do seu dono, e é hora de ir para lá. O boi conhece o seu possuidor, conhece a sua voz. Mas Deus diz assim: mas o meu povo não tem conhecimento de mim, meu povo não me entende. Não me entende? É uma queixa que Deus faz. Então nós vimos aqui o segundo mandamento. Abra no Salmo 115. Estou pregando aqui, irmãos, no temor de Deus, tenha certeza disso. No temor de Deus. Eu sinto, irmãos, o mundo espiritual agora se movendo, demônios desesperados, porque eles vão ter que sair no nome de Jesus. O povo vai conhecer a verdade, irmãos. O povo dessa cidade vai conhecer a verdade. Olha só, irmãos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque me dirão as nações: onde está o seu Deus? O salmista falando, pessoas das nações olhavam para ele e diziam assim: vem cá, aonde está o seu Deus? Em quem é que você acredita? Não estou vendo Deus nenhum, não estou vendo nenhuma imagem aí. Aonde está o seu Deus? E ele diz assim, ó: mas o nosso Deus está onde, igreja? No céu. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que dá prazer a Ele, tudo o que apraz a Ele, Ele faz. Ele está lá no céu, irmão. Tem alguém aqui que o seu Deus está lá no céu? Tem uma canção que diz assim, ó: o meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo está morto e o meu ressuscitou. O meu Deus está lá no céu. Por que você está me perguntando aonde está meu Deus? Você não está vendo nenhuma imagem aqui? Porque Ele está lá no céu, irmão, e Ele cuida de mim. Lá no céu Ele cuida de mim. Agora, olha os deuses das nações, os ídolos deles, que as pessoas adoram, os seus deuses. Em outras palavras, o Deus deles são o quê? Prata e ouro. Hoje tem de gesso, de madeira, tem de tudo, né? Passado era prata e ouro. Obras de quem, irmãos? Das mãos dos... Posso ouvir mais alto? Das mãos dos homens. Está na Bíblia? Obra das mãos dos homens. Ó, tem boca. Tem alguém que me ajuda aí? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem mãos, tem pés,
nem som algum sai da sua garganta. Está falando do quê? Das imagens de escultura. Agora, olha que interessante, irmãos. Quando nós vemos isso aqui, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheira, nem som algum sai da sua garganta. O que é? O que você imagina que é? Alguma coisa sem vida, sim ou não? Não tem vida. Está ali algo que foi criado, um desenho, uma obra das mãos dos homens, até bonito às vezes, mas não tem vida. Por isso que tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala. Como que vai abençoar alguém? Agora, irmãos, vejam por que muitas pessoas estão em depressão, nem acreditar em Deus elas conseguem mais. Afinal, uma vida inteira elas foram religiosas e elas no seu pensamento estavam adorando a Deus, mas não estavam. Agora elas não acreditam mais nem em Deus, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. Por que é que a depressão está tomando conta da humanidade, irmão? Jesus falou assim, quando o Filho do Homem vier à terra, quando Jesus voltar, porventura encontrará fé na terra? As pessoas não conseguem mais acreditar em Deus, elas precisam ter alguma coisa que elas possam ver e se curvar diante daquilo. Então essas imagens não têm vida em si mesmo. Agora no versículo 8 diz assim, torna-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Ou seja, todas as pessoas que confiam nas imagens de escultura, torna-se semelhante a elas, ou seja, sem vida. A pessoa existe, mas não tem vida em si mesma. Não tem vida. Não é assim que uma pessoa deprimida se sente, irmãos? A vida não tem sentido. Por que eu vim a este mundo? Por que eu vivo? Por que eu existo? E por aí vai. E nós poderíamos, queridos, trazer uma lista imensa para você aqui, de versículos que estão na Bíblia Sagrada, que Deus condena a idolatria, a prática da idolatria, a prática de adoração às imagens. Agora, em Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, Deus ele diz assim, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, disse Deus, e vocês serão salvos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, vocês estão colocando a confiança nas coisas erradas, vocês estão olhando para a coisa errada, que não pode fazer absolutamente nada por vocês. Mas se vocês olharem para mim, se vocês se voltarem para mim, para o que diz a minha palavra, Deus está dizendo, vocês serão salvos. Serão salvos. Então nós temos que olhar para quem, igreja? Para Deus, para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro jeito, não tem outro meio. Deus não é religião e não pertence a nenhuma religião. Deus ele não é da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é Deus de todos aqueles que o buscam, que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus, igreja. Que quando eu preciso dele, ele está pronto, porque eu estou no caminho dele, porque eu procuro fazer o que agrada a ele, eu procuro andar em obediência. Eu não sou um filho rebelde, eu não substituo Deus por uma imagem de escultura. Se estou doente, eu oro, ele me cura. Se alguém da minha família está doente, eu oro, Deus cura. Eu não preciso fazer votos, eu não preciso pagar promessas. Quantas pessoas, queridos, no maior sofrimento da vida, andando quilômetros e quilômetros de a pé, descalço, para pagar uma promessa. Aonde que está o sacrifício de Jesus? De que valeu o sacrifício de Jesus para essas pessoas? É triste, irmãos, mas tem muitas pessoas vivendo assim, e o povo precisa saber.
Homem nenhum merece adoração, nem o ser humano merece adoração, nem Maria merece adoração. Ela foi santa sim, mas está lá no céu com o Senhor, e ela não pode fazer nada por mim nem por ninguém. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for... Ele não disse: ninguém vai ao Pai se não for através de Maria, a minha mãe. Ele não disse: ninguém vai ao Pai através de Pedro, Tiago e João. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele que venceu a morte, Ele que ressuscitou, e a Bíblia diz que foi Ele que carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e todo tipo de maldição que era contra nós, Jesus levou sobre Ele na cruz. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Senhora do Caravaggio, não foi nada disso, irmãos. Elas nem existem. Muita coisa é invenção do homem. Posso ouvir glória a Deus da igreja? Glória a Deus. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, eu visitei, problemas, com a corda preparada, irmãos. Fomos lá, pregamos, falei: vem na igreja, ouve a palavra de Deus, depois você tira a sua conclusão, se vale a pena ficar ou não, mas venha na igreja, ouve a palavra de Deus. Sim, pastor, eu vou. Mas pastor, uma vez eu fui numa igreja, falaram mal de Maria, nunca mais eu fui. Então eu não quero que fale mal de Maria. E eu vou dizer para vocês, eu não estou falando mal de Maria. Ela é uma santa mulher, mas eu estou dizendo que ela não é Deus. Estou dizendo que ela não pode conduzir ninguém para o céu, irmãos. Estou dizendo que ela não pode curar ninguém. Mas Jesus pode. Glória a Deus. Jesus é a cura para o mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus cura da depressão, Jesus cura do câncer, Jesus cura do coronavírus. Ele cura, Ele nos protege, Ele nos guarda. Conhecereis a verdade vos libertará. Fica de pé, queridos.